Que a graça e a paz de nosso Senhor e Salvador Jesus Cristo estejam com todos vocês. Irmãos, no dia 17 de setembro desse mês, 17 de setembro de 2024, Deus me deu uma profecia e eu gravei essa profecia e coloquei no YouTube, no canal, nosso canal, e também no Instagram. Mas confesso a você que eu cometi um pecado, eu não acreditei muito, eu duvidei. Eu não queria colocar na mídia. Cometi esse pecado, mas o Espírito Santo, Deus falou comigo e ele disse, você deve colocar, você deve pôr essa profecia e que todos vejam, ouçam. É a minha palavra. Irmãos e irmãs, então eu gravei e coloquei lá, deu 1 minuto de profecia, 1 minuto. E lancei no YouTube e no Instagram. Mas confesso a você que eu cometi um erro de ter duvidado. Vou reprisar para poder explicar melhor e instruir você nas coisas que estão acontecendo, que estão por acontecer na humanidade inteira, meus amados irmãos. Então a profecia foi essa, o que Deus falou. Deus não é Deus de brincadeira. Deus não está para brincadeiras. Diante de tudo o que está acontecendo na Terra. Muitas igrejas se transformaram em clubes, sociedade, teatros, instituições humanas. Assim diz o Senhor. Então o Senhor disse-me, amados irmãos, pega um punhado de cinza e lança para o alto. Eu peguei um punhado de cinza e lancei para o alto. O Senhor disse, o vento levará essas cinzas em forma de pestes, pragas, para toda a humanidade. A minha igreja, diz o Senhor, não é um circo. Amados irmãos e irmãs, é como eu disse, eu gravei o vídeo, gravei em pé. Eu ia gravar sentado, como eu faço, ensinando a palavra de Deus. Jesus ensinava a palavra de Deus sentado também. Era costume deles, dos doutores da lei, dos mestres, ensinar sentado também. Ensinavam em pé, mas sentado também. Então eu tenho esse costume de ensinar a palavra de Deus sentado, como muitos têm. Não é errado, Jesus fazia isso. Os profetas também, os apóstolos também. Mas Deus disse, faça isso de pé. E eu fiz. E tem que ser 1 minuto. Para colocar lá, 1 minuto. Então, essa profecia, amados irmãos, eu coloquei lá. Eu relutei, mas coloquei. Sei que muitas pessoas não acreditaram e muitas ainda não vão acreditar, vão criticar, vão até falar que é falso essa profecia. É falso. Mas eu não me importo com a opinião dos outros, de jeito nenhum. Porque eu sei do meu chamado, eu sei do ministério e da vocação que Deus me deu. Eu sei da minha conduta, da minha vida de santidade com Deus, de comunhão. Eu sei. As pessoas que me veem do outro lado não sabem, não me conhecem. Mas o que me importa é o que Deus vê. É a opinião, o que Deus pensa de mim. Não o que os outros vão dizer, se crê ou se não crê, se dão aleluia ou não. Porque eu sei que vou ter que um dia responder diante de Deus, no tribunal de Cristo, por tudo que eu falei, tudo que eu fiz, meus gestos, omissões, o que era para fazer não fiz, o que fiz de errado ou não. Sou eu
que vou ter que responder. E cada um de vocês terão que responder pelos seus atos. Não é o pai que responderá pelo filho, nem o filho pelo pai. Cada um será justificado ou condenado pelas suas palavras, pelo seu pecado, pela sua justiça, conforme as obras, seu comportamento, sua conduta. Porque cristianismo verdadeiro, ele se traduz no caráter, no comportamento e na conduta. Irmãos e irmãs, essa profecia que se refere a toda a humanidade, a toda a terra, todos os povos e nações, uma profecia pequenina, de 1 minuto apenas, mas que diz uma verdade que vem direta de Deus, do Pai. Uma verdade incontestável. Ele fala que não é um Deus de brincadeira, mas as igrejas, e muitas, não são todas, muitas delas têm se transformado num circo. Eu nem sabia disso. Depois fui pesquisar e olhar na internet e coloquei essa palavra. Igrejas que se tornaram circo. E apareceu vários vídeos de igrejas, pastor imitando uma metralhadora, outro dando carambota em outra igreja, outro passando o número de loteria, Mega Sena. Olha, Deus está revelando os números, anota aí. Vocês estão entendendo? Tanta palhaçada e, em outros casos, igrejas com cenas até eróticas lá na frente. Pastor, pessoas, dirigentes, com cenas de pornografia lá no culto. E um monte de gente dando aleluia, glória. Tem tanta gente sendo enganada, meus irmãos. Mas não é só nos meios pentecostais, evangélicos, nas falsas religiões, são diversas, milhares de religiões também. Mas também me referindo a muitas igrejas, denominações, e a própria Igreja Católica, que é a igreja mãe. A igreja que tem mais número de pessoas no mundo. Quase 1 bilhão e 400 e tantos milhões que se dizem católicos. A primeira que nasceu com Jesus Cristo, apóstolo Pedro, chefe, teve seus sucessores. A igreja original, que está aí até hoje. Também no meio deles, dos católicos, existe também igrejas que se transformaram também em sociedades humanas, clubes, teatros, entre outras coisas, até parecido com circo. Não é só no meio pentecostal e evangélico, ou em outras falsas religiões. Mas Deus está chamando a atenção. E ele não está para brincadeiras. O livro do Apocalipse é um livro de revelação das coisas que eram atuais e das coisas futuras. Deus, por meio de Jesus Cristo, através do anjo, revelou ao apóstolo João em visões, em arrebatamento de espírito, ao João, as 7 igrejas da Ásia, que representa todas as igrejas. E, naquele tempo, e a todos nós, revelação é o livro da ira, da cólera de Deus, o Apocalipse. Porque muita gente prega e ensina e tem enganado o povo no meio católico, evangélico, de modo geral, que Deus é um Deus bondoso, de misericordioso, um Deus de amor, um Deus que não manda peste, castigo, guerra, catástrofe. Essas coisas aí que acontecem são coisas naturais, da natureza. Não são de Deus, não vem de Deus. Esses males, esses castigos, essas punições, mas são coisas da natureza. Esse erro pregado há muito tempo, plantado no coração dos crentes e dos católicos e dos religiosos. E quando você lê o livro do Apocalipse, mesmo da Bíblia, desde Gênesis até Apocalipse, dos evangelhos, e todos os livros dos profetas, fala da ira e da cólera, do furor do Deus Altíssimo. E principalmente o Apocalipse
das 7 taças da ira de Deus, as 7 trombetas. O que vai acontecer com a humanidade no futuro. O que vai acontecer com você, com a sua família, assim que você morrer. Vai acontecer coisas boas ou ruins? Para onde você vai? Qual será a sua recompensa? Você será herdeiro da glória de Deus, do reino dos céus, de novo céu e nova terra, da nova Jerusalém que vai descer sobre o novo céu e a nova terra, que não é este céu, é essa terra, o outro. Descer toda gloriosa, de ouro puro, pedras preciosas, uma joia rara. A morada de Deus junto com os homens. A morada de Deus hoje não está sendo junto com os homens, desse jeito como o apóstolo João recebeu essa revelação. Mas será assim, Nova Jerusalém que descerá dos céus, sobre este novo céu, a nova terra, feito por Deus. Não haverá mar, não haverá lua, não haverá sol, nem estrelas. Deus será a luz e o Cordeiro, Jesus Cristo, a lâmpada. Então, meus amados irmãos, é uma herança para os vencedores, os fiéis. E os infiéis? E os que andam em maus caminhos? E os falsos doutores, falsos mestres, pregadores? Falsos padres, falsos apóstolos, falsos missionários, falsos pregadores? E os falsos crentes, falsos católicos? Para onde vão? Ele fala e revela de um tanque, um lago de fogo. Você olha para o sol, aquela bola enorme de fogo. É uma coisa parecida. Parecida. Chamas de fogo, lago de fogo. Que não é o inferno. Porque o inferno, diz a palavra de Deus lá no Apocalipse, o inferno, que são lugares penitenciários, serão lançados lá. No juízo final. Apocalipse capítulo 20. Ali trata desse assunto. A morte, que vai entregar seus mortos, também são penitenciárias. E a morada dos mortos, penitenciárias. É uma linguagem bíblica, que lá no hebraico chamam de Sheol, no grego Hades. Em nossa língua, inferno. Mas não é um lugar só. Lá está revelando que os mortos entregaram seus mortos, que estavam na morte, na região dos mortos, e no abismo. Então, tem um abismo também. Então, irmãos e irmãs, a revelação é grande, muitos mistérios foram revelados, e o livro do Apocalipse é um livro não só das alegrias eternas, mas da ira, do furor de um Deus que está descontente, terrivelmente descontente com tudo que está acontecendo na face da terra. Este é o primeiro vídeo dessa lista, para explicar melhor aquela profecia. Nós lançamos já na mídia. Estamos explicando a você, estamos dando a entender algo a mais sobre esta pequena profecia de 1 minuto. Vamos para o segundo vídeo. Amém?